Gente, um casamento tranquilo, que é o que vocês querem, que é o que todas nós queremos aqui, ele exige uma sensação de segurança. Então, tanto você quanto o seu marido, vocês precisam ter a sensação de que vocês estão seguros nesse relacionamento, entende? É necessário que haja essa sensação de segurança, porque se não tem segurança, tem medo. Se não tem segurança, tem desconfiança. Se não tem segurança, a gente não sabe para onde vai, a gente meio que se sente no escuro. E só tem segurança, a gente só tem segurança naquilo em que a gente conhece. A gente não consegue se sentir segura com algo que a gente não conhece. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia com um médico que você nunca fez nada, que você não conhece, você vai se sentir segura? Você vai se sentir mais segura fazendo esse procedimento com um médico que você não conhece ou fazendo esse procedimento com um médico que você já confia, que você já conhece, que você já tem, ali anos? Por quê? Porque você conhece. O diálogo, ele serve para isso, para você conhecer o seu marido, porque a gente só se sente segura, a gente só sente segurança naquilo em que a gente conhece, ok? Não é naquilo que a gente domina. Não necessariamente é o que a gente domina, mas é o que a gente conhece. Você não precisa dominar o seu homem, tá? Você não precisa dominar a cabeça dele, dominar as atitudes dele. Você só precisa conhecer ele. E para você conhecer o seu marido, você precisa o quê? Dialogar com ele, falar com ele, conversar com ele. Não tem outro jeito. Como é que você vai decifrar esse homem? Você não conhece, você não consegue só de olhar para a cara dele conhecer ele, conhecer o profundo, o íntimo, sabe? Não é conhecer na superfície, como muitas esposas acham que conhecem. Não é conhecer na superfície, é aprofundar. Aí, o que acontece? As esposas, né, as mulheres casadas que conversam comigo, elas falam para mim que elas não conseguem ter diálogo no casamento. Eu sei que isso é realmente uma grande dificuldade de muitas de vocês, talvez da maioria. Também era uma dificuldade para mim. E aí eu fico pensando, né, por que isso acontece? Sabe, conforme eu vou conversando com elas, eu fico tentando pescar algumas coisas, eu faço algumas perguntas para ter umas percepções para que eu possa ajudar essas mulheres. E aí eu fico pensando, por que que isso acontece? Vamos lá, como é que você falou com ele? O que que foi que você falou? Qual foi o momento que você falou? Na maioria das vezes, o que que a gente acha que é o diálogo? A gente acha que o diálogo é resolver problema. Então você chega no seu marido, você taca todos os problemas ali. Taca todas as suas frustrações, fala para ele que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é um babaca, que ele é um otário, fala para ele que naquele dia ele não fez lá o que você pediu, fala que naquele dia ele só ficava no celular, ele não te deu atenção. A gente usa o diálogo como meio de despejar as nossas frustrações no outro, no marido. E isso é carregado de egoísmo, porque a gente sempre quando a gente vai dialogar, sempre quando a gente vai conversar, nós somos muito egoístas naquilo que a gente fala. A gente só fala de si, porque eu não gostei, porque eu fiquei chateada, porque eu fiquei brava, porque você deveria me respeitar. Entende? Como todo diálogo a gente transforma sobre nós, caramba, a gente nunca vai disposto para ouvir. Tudo bem, eu sei que você precisa falar, eu sei que tem muita coisa que esse cara ele faz de errado. Eu sei que é necessário que vocês coloquem sim os pingos nos is, mas primeiro é preciso você ouvir, porque você precisa conhecer esse homem. Antes de falar a sua parte, você precisa conhecer. Você precisa pisar no terreno, você precisa analisar qual que é a terra que você está pisando. O problema é que a gente sempre vai dialogar com um egoísmo imenso, porque a gente só quer falar de si. E aí a gente já vai o quê? Pronta pro fight, pronta pra briga. Porque se ele falar alguma coisa, eu vou responder na hora e pronto. Não vou dar mole para homem. Aí é nesse momento que a briga explode. Você bate no peito, fala para ele que você não precisa de homem para nada, ele te xinga, você xinga ele, enfim, é um show de horror. Por quê? Porque a gente já vai dialogar com a intenção errada. A gente já vai cheia de egoísmo, a gente já vai cheia de pedra na mão. A gente já vai conversar com uma voz de acusação, um tom de acusação. O que acontece? O cara já sabe que vai ser acusado. Ele já sabe que ele vai ser cobrado, ele já sabe que vai ter problema.
ele não vai querer conversar com você. O diálogo, ele é visto como uma coisa ruim para esse homem. E não só para ele, para todas nós também. Pensa só quando alguém te manda uma mensagem, ou te faz uma ligação e fala assim, fulana, preciso conversar com você. Aí você pergunta, mas o que é? Não, quando você chegar aqui a gente conversa. Você não fica nervosa? Você não fica pensando em um monte de coisa? Isso não ocupa um lugar na sua cabeça? Isso acontece com todas nós, não é só com o seu marido. Não é só com você. Por quê? A gente está acostumada a ver o diálogo como uma coisa ruim, como um problema. E tem um erro muito grande que nós mulheres, nós cometemos, que é grave. Eu converso com algumas de vocês, né? E algumas de vocês me falam, Bia, a gente estava mal e tal, e aí eu fui perguntar para ele, fui conversar com ele sobre sei lá, sobre a nossa situação e tal, né? Como que seria. E ele explodiu, ele falou que não queria conversar, enfim, saiu de perto. E sabe qual que é o nosso maior erro? Sabe onde está o nosso erro aí? É que nós não temos o hábito de dialogar com o nosso marido da forma correta. E a gente quer trazer situações profundas, problemas profundos, para esse diálogo que ninguém está acostumado a fazer. Isso é um erro. Se você está no processo de restauração do seu casamento, pare de dialogar com seu marido sobre assuntos profundos, sobre decisões profundas, decisões sérias. Evite, gente, o silêncio, ele também é o seu aliado. Nesse processo de restauração, o silêncio, ele vai te ajudar a conseguir fazer o seu marido te amar de novo. O que vai te comprometer é você querer ficar fazendo conversa, querer dialogar sobre assuntos profundos, assuntos que vai dar merda. Não é o momento. Não é o momento. É muito importante a gente saber o momento das coisas, o momento certo para falar determinada coisa. Para ter diálogo profundo, primeiro você precisa instalar no seu casamento o hábito do diálogo. Se vocês nunca tiveram diálogo, se o significado de diálogo para vocês era brigar, sempre acabava em briga, era despejar alguma coisa, vocês não sabem dialogar, vocês não têm o hábito do diálogo no seu casamento. Pior, se você está no processo de restauração, se o seu marido está distante, se o seu marido foi embora de casa, não dialogue de assuntos sobre o casamento de vocês. Não dialogue sobre assuntos profundos do casamento de vocês. Evita conversar sobre o casamento de vocês nesse processo de restauração. Sim, gente, é muito contra-intuitivo, mas a probabilidade de você conversar, de você dialogar com seu marido sobre o estado que está o casamento de vocês, ou qualquer outra coisa relacionada a isso, a chance de dar merda é muito grande. Não vai dar certo, vai sair pior do que entrou, porque vocês não estão prontos, não é o momento. O casal que não consegue conversar sobre coisas simples, também não consegue conversar sobre assuntos profundos. Então, para você conseguir instalar esse hábito do diálogo no seu casamento, que está em processo de restauração, vocês precisam aprender a conversar sobre coisas simples. Não adianta querer dialogar e já vir com assuntos profundos, coisas decisivas. Não. Conversar sobre coisas simples. Se você não sabe conversar sobre assuntos simples, você não sabe conversar sobre assuntos profundos. É o mínimo. Você precisa inserir o hábito do diálogo no seu casamento. Conversando primeiro sobre coisas leves, sabe? Talvez até sobre coisas engraçadas, sobre coisas às vezes nada a ver, aleatórias. Como se fossem mesmo amigos que conversassem assim, sem temas muito profundos. Isso é uma dica de ouro. Dica de ouro. E aí, tem sempre os maridos, né, que eles são mais calados, né? Geralmente, gente, no geral, os homens, eles são mais calados que nós mulheres, tá? A gente, às vezes, que é tagarela mesmo. A gente gosta de falar, né? Eles são mais contidos, eles são mais de observar, eles são mais de ouvir. Então, se o seu marido, ele não for muito de conversar, ou se ele não quer dialogar com você, né? Tem umas esposas que falam assim comigo, Bia, meu marido não quer nem falar comigo. Às vezes eu nem tenho contato com ele até me bloqueou, ele tá fora de casa. Como é que eu vou fazer? É o mesmo princípio. A gente só precisa adaptar para cada situação, mas tudo depende do momento certo. Lembra do momento certo? Se você está num processo de restauração, não converse sobre assuntos profundos com seu marido.
assuntos decisivos com seu marido. Principalmente perguntar se ele quer o divórcio, se ele quer que você deixe as coisas na casa da mãe dele, facilitar as coisas para ele. Isso não, esquece isso. Então, tudo depende do momento certo e da forma certa que você vai falar. Porque se eu chegar para você que está aí me assistindo hoje, e falar assim, olha, vou falar logo na sua cara aqui o seguinte: você não vale nada, você é tudo de ruim, você não presta, e eu fico estressada porque eu peço para você jogar o lixo fora, você não joga. Como é que você ia se sentir? Como que você ia reagir? Você ia parar, sentar e me escutar e analisar o que eu tô falando e falar assim, não, realmente, será que ela tá certa? É claro que não, você ia querer o quê? Se defender. Talvez você queria até me bater. É assim que a gente chega, é assim que o seu marido te vê quando você chega para ele dizendo que vai conversar. Você despeja tudo nele, você vomita tudo nele. E aí ele se fecha, ele não quer conversar. Eu quero que a gente entenda aqui que o objetivo do diálogo é você conhecer o outro, é você conhecer o seu marido, o que ele sente, por que ele sente isso, o que ele pensa, qual é a visão dele sobre determinado assunto. Porque só tem segurança naquilo que se conhece, lembra? E para você conhecer seu marido, é preciso que você ouça. É preciso que você converse. Sobretudo, ouça. Principalmente as mulheres que querem reconstruir seu casamento. Não há possibilidade de reconstrução sem estar disposta a ouvir o outro. Não há. Não existe.